Não é de hoje que os altos encargos tributários são enaltecidos pelos brasileiros e por vários de nossos empresários no Brasil, e principalmente quando se trata ali de uma pessoa jurídica, claro, de um prestador de serviço. Então, se você que possui uma clínica médica ou até mesmo um laboratório médico, nós vamos conversar sobre uma possibilidade de um planejamento tributário de uma forma estratégica e vem com essa possibilidade, então, de uma redução legal de tributos. Ah, isso é possível? É possível e você vai saber mais sobre isso nesse vídeo, então fica comigo. Pessoal, a gente sabe muito bem que hoje as clínicas e os laboratórios médicos, por serem ali prestadores de serviços, eles são tributados através do famoso IRPJ e da CSLL, ou seja, Imposto de Renda Pessoa Jurídica, o IRPJ, e a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, que é exatamente a CSLL, carinhosamente chamado de IRPJ e CSLL. E hoje eu tenho uma variação muito grande em termos desse percentual da base de cálculo para atividade de prestação de serviços, em geral ali em torno de 32% sobre a receita bruta, de acordo com a minha legislação 9.249. Sempre importante que a gente ressalte todas elas. Só que cada vez mais a gente sabe que não é novo esse tema, só que ao mesmo tempo as empresas, muitos negócios, ainda não se utilizam desse vantajoso benefício fiscal para redução mesmo do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido. Então é interessante que que vocês saibam, empreendedores aqui que nos acompanham, no canal do Portal Contábeis, justamente para a gente entender que a jurisprudência ela já tem uma consolidação, ou seja, você não vai ter uma preocupação ou também até mesmo preconceitos nesse sentido, de entender se a sua clínica ela vai se encaixar sobre as exigências à luz da legislação e à luz também do que vem da jurisprudência, que é esse entendimento no sentido majoritário da coisa, ou seja, eu venho de grandes tribunais, que eu venho de tribunais federais e por aí vai. Em se tratando também do STJ, nosso Superior Tribunal de Justiça, a gente precisa entender que essa jurisprudência ela já se consolidou no mercado, que tem esse entendimento sobre o conceito do que vem a ser serviços hospitalares e que vem para trazer esse jus, né, para que grandes empresas, para que clínicas, laboratórios possam gozar desses serviços hospitalares e terem aí esse adiantamento e principalmente essa redução de carga tributária, que a gente sabe que não é das mais baixas em termos de mundo também. Então, é interessante que uma interpretação muito objetiva, muito sucinta dos tribunais, eles entendem que vem sendo definido da seguinte forma: aqueles que se vinculam então às atividades envolvidas por hospitais voltados ali diretamente à promoção da saúde. Então, em regra, a gente precisa entender, mas vamos lá, em regra, mas não necessariamente, porque a cada regra temos uma exceção, precisa entender que são serviços prestados no interior de estabelecimento hospitalar. Então, a gente começa a entender desde a base da construção clínica para que a gente atinja esse objetivo, então, da redução. Não é um pedido para ser feito de qualquer forma. Eu preciso cumprir as exigências que a legislação me traz. Então, hoje, de fato, a gente entende que há ali uma exclusão, por exemplo, esse benefício ele não vai para consultas médicas, certo? Por quê? Nas consultas médicas, eu teria já um KNAI diferente, então eu preciso avaliar como é que está essa tabela de KNAIs da clínica ou do laboratório. Se eu estou cumprindo as normas da legislação, no que diz respeito a essa possibilidade, esse entendimento de uma atividade desenvolvida em formato em âmbito hospitalar, então eu preciso ter minimamente respaldo na minha clínica, respaldo no meu laboratório, desses quesitos, que eu preciso cumprir a legislação e, ao mesmo tempo, cumprir dois grandes fatores no quesito do pedido. Por quê? Quando eu tenho tivemos uma decisão recente em termos do Simples Nacional, só que é cada vez muito comum que quando eu tenho essa tributação, o regime, quando eu tenho a clínica médica ou laboratório, ali no regime tributário, o lucro presumido, aí sim, claro, atendendo aqueles requisitos específicos, que é essa empresa prestadora de serviço, eu preciso entender bem se ela já está sob a forma de uma sociedade empresária, provavelmente sim, e em muitos momentos entender as normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Eu preciso atender as normas da Anvisa. Então, são duas peculiaridades fundamentais e imprescindíveis. Então, eu não posso realizar um pedido sem
estar aí de acordo com esses dois vínculos. No segundo momento, quando eu tenho essa tributação, então, do regime tributário do lucro presumido, é o meu maior respaldo. Depois disso, eu preciso especificar que essas clínicas e esses laboratórios, eles são ali equiparados de uma forma para os fins, né, de hospitais, para esses fins tributários. E depois, aí eu vou sim em busca de consideravelmente essa carga tributária da empresa, essa redução. Então, a gente sabe que cada vez mais é possível que a redução ocorra desde que eu esteja ali de acordo com esses dois enquadramentos extremamente específicos. Então, quando a gente fala em termos de clínica, vai depender de uma clínica odontológica, de uma clínica que você das variedades, né, no quesito da especificidade aí do negócio, da especificidade técnica da clínica. Então, a gente precisa entender que hoje eu traria ali facilmente uma redução legal de, por exemplo, a alíquota, que é o meu percentual, por exemplo, do imposto de renda, que hoje pode girar em torno de 32%, eu já iria para 8%. E depois, como também uma redução dessa possibilidade alíquota da contribuição social, a CSLL, que justamente partiria de 32% para 12%. Então, eu tenho uma redução ali no quesito da receita bruta oferida pela atividade específica. Então, essa atividade específica de prestação de serviços médicos hospitalares. E aí eu preciso tem todo um estudo de uma base. Não é muito definido de uma forma muito mais minuciosa, muito mais detalhada. Se há esse enquadramento, se eu consigo provar mesmo esse enquadramento de acordo com a forma estética mesmo da clínica, porque eu tenho sempre que mapear a minha legislação e mapear também essa forma legalizada do que eu tenho, cumprindo o princípio da legalidade, no quesito de estar enquadrado nessas responsabilidades, estar enquadrado nessas ações específicas. Então, cada vez mais essa possibilidade, ela vem se abrangendo no mercado e se tornando muito mais sólida, o que faz com que hoje o seu pedido ele seja muito mais respaldado, principalmente por conta de todos os outros pedidos anteriormente realizados, ora ali para o judiciário, ora ali de forma administrativa. Então, eu preciso entender que hoje a roupagem do STJ já se perfaz justamente que ele entende que o STJ ele já decidiu sim que o laboratório também de análises, ele também faria jus, também faz jus, na verdade, desse benefício em questão. Pois a gente foi entendido que se trata, evidentemente, de uma atividade diretamente ligada à promoção de saúde. Só que, porém, entretanto, a gente precisa entender sobre esse enquadramento, porque eu preciso cumprir os dois quesitos principais. Ora, a forma estabelecida de uma sociedade empresária, bem como respeitar as normas da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, eu tenho esses enquadramentos para que eu parta ali de princípios extremamente vantajosos, quesito da alíquota, que é justamente esse percentual. Então, sair de 32% para 8% e de 32% para 2%, para 12%, perdão, é uma redução extremamente satisfatória e que faz toda a diferença no bolso, ali no caixa, no fluxo de caixa empresarial, desde que a gente entenda e respeite esses pedidos. Então, como é que a gente começa a realizar? Estamos já nesse momento, 2023, chegando e finalizando o primeiro semestre, comecem já a realizar esse estudo para que 2024 vocês já consigam ali, propriamente dito, ficar muito mais resguardado e, ao mesmo tempo, ter essa base mais sólida, essa base mais concreta, para que você não incorra aí em uma sonegação fiscal, para que você também não incorra em um pedido que lá na frente vai reverberar de forma contrária. Então, é cada vez mais muito inteligente que a gente já realize esse estudo prévio e já parta ali de um princípio muito mais concreto. Então, pessoal, é sempre um prazer ter vocês aqui. Espero ter ajudado. Ficando com qualquer dúvida, deixe aqui nos comentários, aqui mesmo no YouTube, que faz total diferença. Estamos aqui para respondê-los. E um forte abraço e até o próximo vídeo.